Encontraram a carteira 68, dessa vez de verdade, tá bom? O sortudo levou para casa 6,8 bitcoins. Depois que semana passada eu fiz um vídeo brincando de 1º de abril que eu tinha encontrado, eu acho que ele assistiu e falou, não, alguém já vai encontrar rápido. Botou toda a casa dele para procurar, botou até o micro-ondas para poder procurar o Bitcoin e com poder computacional absurdo encontrou aqui, ó. Essa era a carteira premiada. BEB, 3940, papapá. Enfim, se você soubesse essas letrinhas, você ia ganhar 6,8 bitcoins, mais de $500 mil ele levou na hora, transferiu pela Marapool, como eu já mostrei aqui no canal como é que se faz. Tem um vídeo no clube de membros que mostra o passo a passo de como fazer a transação do início até o final. Foi o que ele fez, levou aí seguro, né, sem risco de ser roubado, 6,8 bitcoins. Parabéns pro Koala, vencedor do desafio 68. O que faz agora? Se você estiver usando caça-chave, é muito simples, já mostrei aqui vários vídeos. Você vai simplesmente na pasta Tests e vai criar um novo arquivo, 69.txt. Eu já tinha esse arquivo, porque eu não sou bobo nem nada, eu já dei umas procuradinhas aí no 69, né? Agora que o negócio vai ficar sério. Dentro desse arquivo, você precisa colocar o endereço da carteira 69. O endereço você consegue assim no site, ó, 19V, termina com HG. É exatamente o endereço que está aqui, ó, 19V, termina com HG, e aí no comando você vai mudar ali o "-b para 69, ou colocar o range correto, né? Enfim, cada um que use a sua estratégia, mas o mais importante é você atualizar o arquivo para você procurar a carteira correta a partir de agora. Nossa pool, minha querida pool, que me aguenta o dia inteiro, já está atualizada para a 69. Já está gerando os ranges corretos, tá bom? Se vocês encontrarem alguma coisa aí, me fala, porque eu acordei de manhã, eu falei, caramba, acharam aqui rapidinho, atualizei, depois fui trabalho, então não vi. Mais tarde eu vou verificar com calma, mas acho que tá certinho, não tem muito mistério. A gente já começou na 67, atualizou para 68 e agora estamos na 69, já rodando aí tanto a API de Block quanto a API de Big Block. Agora quero dar uma olhada aqui nos desafios caça-tais, né? Afinal, a cada carteira puzzle que descobrem, ele fica mais difícil, mais desanimador. A 69 agora vai ser muito difícil, apesar que o Koala vai encontrar daqui a pouco se continuar nesse ritmo. Mas esses desafios aqui, esses aqui são resolvidos a toda hora por seres humanos normais, como eu e você. Então, olha só, aqui ó, tem 3 desafios que não foram resolvidos ainda, que ainda estão rolando. Daqui a pouco eu vou colocar um pouquinho de Bitcoin nesse aqui. Tá bom? Esses desafios funcionam em dupla modalidade. Você pode ganhar tanto o CBR, que é a nossa moeda aqui do canal, quanto o Bitcoin. Daqui a pouquinho eu vou botar Bitcoin aqui nesse, porque esse aqui ainda não foi resolvido. Eu deixo os desafios maturar um pouco. Se eu vejo que tá difícil, aí eu coloco o Bitcoin para incentivar a galera. E vamos dar uma olhada aqui nos desafios passados, tá bom? Quero ver aqui com vocês, ó, os desafios passados. Esse aqui foi o primeiro desafio que eu criei. Foi resolvido pelo Camper. Ele não tem resposta, porque na época não dava para colocar resposta, mas para quem está querendo saber, ó, Gelson Huguin, famoso Guguin, qual a resposta? A resposta não aparece. Guguin, é o seguinte, a resposta dessa aqui é muito fácil, tá bom? Se você colocar no Google, você vai ver, ou se você até colocar aqui no site da Puzzle, você vai ver aqui, ó, era a carteira 50. Foi assim que o Camper resolveu, ele colocou no Google, ele viu que já existia, resolveu. Desafio moleza foi o primeiro para testar. Depois disso, teve um desafio que o Camper criou que foi nos mesmos moldes. E aí fui eu que venci. Por quê? Porque eu rebati, né? É simplesmente você coloca aqui no Google e aí no Google eu já achei resultado, já tinha Revelation, tá vendo? Já tinha o resultado aqui. Então a gente vai aprendendo também. Então tanto eu quanto o Camper aprendeu o que não dá para fazer. Antes de fazer um desafio, procura se o endereço já não tá no Google com a resposta. Então foram os 2 primeiros desafios que nós aprendemos isso. Os desafios não estão em ordem de criação não, tá? Tá em ordem de prêmio, mas mais ou menos criação também, porque no início os prêmios eram pequenos, os prêmios foram subindo. E aí eu fiz aqui, ó, um desafio do dragão, que quem resolveu foi o Valdez. E tem um bugzinho aqui que eu acabei de ver, daqui a pouco eu vou, bug besta, daqui a pouco eu vou consertar. A resposta desse aqui era muito fácil, cólera do dragão. Estamos aí nos primeiros desafios, né? Depois teve aqui um do avião, que eu lembro que eu procurei, cara, eu procurei no Google, eu procurei no GPT. Eu achei uma porrada de livro, menos o livro certo. Então, para quem queria saber a resposta, o livro certo é A Terra dos Homens. E eu achei O Desastre dos Andes, O Milagre dos Andes. E aí eu tentei todas as variações, enfim. Tava no caminho errado, fui enganado pela inteligência artificial, mas parabéns aí o Roberto Bontes, que achou a resposta aqui desse desafio do avião. Esse aqui, do Ricardo Oliveira,
eu fiz uma live onde eu cheguei muito perto da resposta. Só que na live é difícil, você tem que olhar os comentários, você tem que pensar em um monte de coisa, e eu não tive tanto tempo. Né? Acho que se eu continuasse um pouquinho, ou se eu estivesse tentando resolver sozinho, com certeza eu descobri. Na live eu descobri todas as palavras, só faltava a ordem certa, e logo depois, 5 minutos, 10 minutos depois da live, alguém descobriu aí. Foi o Ricardo Oliveira, na verdade. O desafio foi do Roberto Pontes, e quem descobriu foi o Ricardo Oliveira. Parabéns, Ricardo, aí, pelo prêmio. Esse aqui, do Jefinho, também bem fácil, tá aqui agora. Se você sair, não mais tá mais aqui. A resposta, se eu não me engano, era você na Brain Wallet. E logo em seguida vem esse aqui, do Camper, que eu não faço ideia, era alguma coisa de sonho. Vamos ver se tem a resposta aqui. É aqui, ó, o Guguinho tá reclamando, deveriam ter um campo de resposta. Isso aí foi depois, antes da gente adicionar o campo de resposta, né? Sabe que tudo que a gente faz aqui no site são recomendações que vocês dão, por isso que o site tá ficando muito maneiro. E ele tá desesperado aqui pra saber a resposta. Gente, manda a resposta pro Guguinho. E a resposta não é fuzilar as ovelhas. Eu também pensei que era assim, vamos ver. Aqui ainda não tem resposta, porque esse desafio foi antes da gente colocar a opção de resposta no site, então essa aí vai ficar em aberto para quem soubesse, o Camper quiser depois colocar a resposta aí e matar a curiosidade do pessoal. Esse aqui ainda não tem resposta aqui no site, né? Não que eu tenha visto. Foi resolvido pelo Wesley Vinícius. Depois tem aqui, ó, um que eu não sei, é algum anime que eu não assisti, mas a resposta é A Ciência é Elegante, resolvido pelo Patinho. Esse aqui fui eu que criei, muito fácil, desafio tá na cara. A resposta era o SHA-256 de bitcoinpuzzles.io, né? Tá nessa tela aqui, né? Se você tá nessa tela, você tá vendo ali o domínio e é bem facinho. Esse aqui foi um dos primeiros desafios dos patinhos, ó, um patinho amarelo, um patinho branco, um patinho amarelo. Bem fácil, o Jefinho ganhou. Depois teve aqui o que o Camper resolveu do Valdez, Logan Imortal. Eu lembro que esse aqui eu também tentei um pouquinho, não consegui. Ele está em todo lugar. Esse aqui, ó, onipresente. Em homenagem ao Guguin que conseguiu resolver esse aqui, ó. Guguin do WinRAR. Porque essa brincadeira, porque em todo desafio o Guguin é o primeiro a ir comentar. Não é o WinRAR. Ele já faz essa verificação. Parabéns aí, Guguin. Mereceu aí vencer esse desafio aí criado em sua homenagem. Tem aqui do um Camper Super Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pior que quando esse desafio estava rolando, eu não resolvi, mas eu fiz um desafio muito parecido. A diferença é que começava do zero. E os dois desafios estavam em paralelo. Deu nem para pensar em tentar isso aqui. Daqui a pouco a gente chega lá no que eu fiz. Da torta, esse aqui foi uma história muito bacana, tá bom? Esse aqui, o pessoal do site não conseguiu resolver. São os 64 primeiros dígitos de pi, é a chave privada. Mas como a galera não estava resolvendo, eu coloquei um pouquinho de Bitcoin para animar a galera. E logo na hora, um bot roubou. Por quê? Porque um bot já está monitorando essas carteiras aí. É uma carteira manjada, né? 64 primeiros dígitos de pi, o bot já levou na hora. Então, mais uma lição aprendida. Quando for colocar Bitcoin, colocar bem pouquinho para ver se não tem bot. E aí, se não tiver bot, pode colocar mais. E sempre pensar nessas coisas assim manjadas. Provavelmente já deve ter vários bots monitorando essas carteiras. E tem mais um monte de desafio aqui, né? Não vou ficar aqui, senão vou ficar aqui 2 horas de vídeo. Esse aqui é o que eu falei pra vocês, ó, números naturais. Rodou ao mesmo tempo que aquele, era a mesma coisa, só que começava do 0 em vez de começar do 1. Tem mapa do tesouro, tem mapa de bit, Cavaleiro do Zodíaco, texto, caça-palavra, Silvio Santos 2, mais caça-palavra. Esse do Mario aqui tem um vídeo só explicando aqui do Mario, que é um joguinho que o Valdez fez, tá bom? E tem esses 3 aí que estão rolando. Vamos ver quem é que vai conseguir vencer esses 3 desafios.